Olá pessoal, tudo bom? Espero que seja tudo na paz de Deus com vocês, nós aqui estamos bem. No vídeo de hoje, nós vamos conversar, continuar falando ainda sobre morte. Ai, mas que assunto chato, mas que assunto irritante, que assunto fora do propósito, que assunto desgastante, inoportuno, mas um assunto necessário. À medida que nós falamos sobre a morte, fica mais fácil quando ela vier. À medida que conversamos sobre a morte, fica menos dolorido quando ela vier. Eu sei que se você estiver passando por isso, ou vai passar, ou está na iminência de passar, quando acontecer, você vai lembrar dessa nossa conversa. E eu gostaria de compartilhar para vocês um fato que aconteceu comigo no ano de 1913. 2013. Estava estudando ainda. 2013, isso. A família da minha mãe, ela é de São Brás do Suaçuí. Ele perto de Congonhas, Lafayette, a gente está aqui em Belo Horizonte, para chegar lá a gente passa pela 040, né, aqui, e passa por Congonhas, logo depois a gente entra, assim, à direita, sentido Entre Rios, aí você vai chegar em São Brás do Suaçuí. E ela ainda tem parentes lá, nós temos parentes lá que ainda moram lá, que residem lá. E ela tinha uma madrinha, né, a Conceição, madrinha dela, né, que ajudou a criar, que deu muitos conselhos, ajudou ela muito na fase de adolescência, de infância dela. E essa tia dela, essa madrinha e tia dela, faleceu. Eu me lembro quando a gente ia lá visitar, meu pai nunca foi de sair de casa, nunca foi de passear nesses lugares. Não, ele era muito caseiro. E eu me lembro uma vez que a gente estava na casa dessa tia, e ela disse o seguinte: meu pai chamava José. E o apelido dele era Zezé. Zé, para alguns. E eu me lembro que a gente estava lá e ela perguntou: mas e o Zezé? Como é que ele tá? Aí eu falei assim: a minha mãe respondeu: tá bem, tá tranquilo e tal. Aí ela falou assim: eu me lembro até hoje, ela disse as seguintes palavras. As palavras dela foram essas: se ele não vem me visitar em vida, também não vem me visitar na minha morte. Se ele não vem me visitar quando eu estou viva, também não precisa vir no meu enterro, nem no meu velório. Essas palavras que ela falou. Eu acredito muito no poder das palavras. Eu acredito que a palavra ela tem poder. Quando você verbaliza alguma coisa, você está gerando, você está fazendo com que aquilo que você fale aconteça. Você profetiza, né? Você fala, você repete, você verbaliza, e aquilo acontece. Vamos lá, pois bem. Aí ela faleceu num dia de domingo, o velório era no domingo e ia enterrar no domingo. Aí eu mandava notícia pra minha mãe, né? Aí eu falei com a minha mãe assim: mãe, você vai no enterro chamava ela de Dindinha. A Dindinha, ela falou: vou. Seu pai também quer ir. Eu falei: então tá bom, eu vou levantar, arrumar aqui, era no domingo de manhã cedo, eu vou dirigindo e aí, como eu tenho habilitação, eu sou habilitado para dirigir carro adaptável, carro automático, é tranquilo. E eu fui dirigindo, falei: eu vou dirigindo, como é à noite, a gente vai voltar bem à noitinha, eu não enxergo muito bem à noite por causa do farol, aí a gente volta dirigindo. Assim nós fizemos, fomos, né? Eu me lembro que quando nós peguei meu pai, foi eu e Edna, minha mãe, meu pai e uma tia. Carro lotado. E esse foi, fui dirigindo, né? Como eu tinha falado, havia falado. E nós estávamos indo, passamos pela 040, entramos ali no trevo que vai de Congonhas, depois de Congonhas, no trevo que vai para Desterro de Entre Rios, para Entre Rios, e São Brás do Suaçuí. Vamos. Na estrada, depois saiu da 040 até São Brás, é uma estrada única, não é tão movimentada assim, mas na semana passamos alguns carros ali. E eu fui, tava dirigindo, fui. Quando eu entrei nessa rodovia, nessa estrada, como eu dirijo com a mão, como meu pé não funciona, não tem mobilidade, não tem movimentos, eu dirijo com as duas mãos. Com essa mão aqui eu acelero, tem uma adaptação lá que é de freio e acelerador. Se eu puxo para frente, eu freio. Se eu puxo para trás, eu acelero, né? Essa alavanca, essa manivela, alavanca, né, que fica ali. Com essa mão eu seguro o volante. Mas essa mão é debilitada, essa mão é torta, é atrofiada, mas ela funciona muito bem.
para segurar o volante, para poder virar o volante. Então é assim que eu dirijo. E no caminho, essa adaptação minha de frear o carro, carro automático, frear o carro e acelerar, essa adaptação que eu seguro, ela quebrou. Virou 1000 pedaços. Não tinha como eu controlar o carro. Eu me lembro que eu pensei assim, né? Ela patifou, então eu estava sem o controle do carro. Então, como a adaptação da mão quebrou, é onde eu freava e acelerava, então eu não tinha como frear mais o carro. E carro automático, na descida, ele pega mais velocidade. E eu estava ali, quando dirigindo aquele carro, e eu, quando eu estava com a mão livre que tinha quebrado a adaptação, eu segurei com as duas mãos no volante para dar uma estabilidade maior. E eu pensei comigo, se eu falar que eu perdi o controle do carro, a minha mãe vai entrar em pânico, a minha tia vai ficar desorientada, todo mundo que vai entrar em desespero, vai ser pior fazer alguma coisa. Aí eu pensei o seguinte, como eu já conhecia a estrada, era uma descida, que logo à frente é uma descida, você passa uma ponte, logo à frente é uma subida, e tem uns matos, um terreno plano. Eu pensei, eu vou dirigir esse carro até essa subida, porque como é uma subida, o carro ele é automático, ele vai desacelerar e eu jogo o carro um pouquinho pro mato e ele vai parar. Puxo o freio de mão e ele vai parar. Pensei, né? Assim vai fazer. Só que aí tinha um caminhão na minha frente. Nossa Deus. E numa descida, o carro acelerando. A Edita percebeu que eu estava com as duas mãos no volante, que não é comum, não é hábito. Porque com essa mão aqui eu acelero e freio. Quando ela olhou no meu colo, que ela olhou assim na mão, ela percebeu que eu estava sem o controle do carro. Ela falou, não, o que aconteceu? Eu falei, calma, e minha mãe percebeu, o pessoal percebeu, eu falei, calma. Todo mundo calmo, porque se entrar em pânico aqui vai ser pior para todo mundo. Aí o que você vai fazer? Eu falei, calma. Aí eu fui para, como a estrada é mais ou menos tranquila, eu fui para a contramão, pensei, vou ultrapassar esse caminhão, volto para a pista e vou para o acostamento. Quando eu fui para a contramão, a gente devia estar uns 40 mais ou menos por hora. A estrada não dá para correr muito não, porque era uma descida. Eu dei seta, fui para a contramão. Quando eu percebo na contramão, havia um carro vindo na nossa direção. Se eu continuasse naquela pista, colisão frontal. Tá. E a pista descendo, tinha um caminhão na frente. E mais embaixo, na descida da pista, antes de subir o morro, antes dela subir, é um declive, depois ela sobe. Né? A pista sobe o morro um pouco. Aí, logo embaixo, nessa descida, no final da descida, havia um rio, uma ponte e um rio. Eu pensei, gente, se eu continuar com esse carro na contramão, colisão frontal, morre todo mundo. Já contra um do outro, morre todo mundo. Se eu jogo o carro para outra pista, eu vou cair dentro do rio, ninguém sabe nadar, até que tira freio, cinto de segurança e solta, todo mundo vai morrer. Eu não estava preocupado comigo se eu fosse morrer ou se eu não iria morrer. Preocupado era com os outros. Aí eu pensei, gente, Senhor, o que eu faço aqui agora? A única solução que eu vi era jogar o carro, já estava indo na direção, no para-choque traseiro do caminhão. Não dá, o freio de mão ali não iria, se eu quisesse puxar o freio de mão, o carro ia rodar, não ia dar certo. Não dava tempo de enfiar a mão para debaixo do meu banco lá e frear com a mão. Não dava tempo, foi tudo assim. Eu tô contando aqui, parece que foi lento, que foi devagar. Não, foi rápido, muito rápido. E aí eu falei assim, gente, segura todo mundo que o carro vai bater. O carro foi para debaixo. Quando o rapaz do caminhão, ele passou a ponte, tinha um quebra-molas. Quando ele reduziu no quebra-molas, eu falei, segura que vai bater. Todo mundo segurando o carro, pum, para do caminhão. Acionaram os dois, era um Fiat Honda, né? Ele tem aquela nave ali que protege a gente, uma armação de ferro. E acionaram os dois airbags dianteiros, eu não tive nada. Ainda teve um machucado na boca. A minha mãe teve um corte na cabeça, minha tia não teve nada. E meu pai fraturou uma costela. Aí aquele desespero, chama resgate, e chama seguro para acionar reboque, aquela coisa toda lá. Aí eu me lembro, antes, olha que coisa interessante. Antes do carro bater, antes de acontecer da adaptação soltar, eu estava lembrando do que a Tindinha, né, da minha mãe,
que ela tinha falado? Ela falou o seguinte, você lembra que eu falei no início? Ela disse assim, se você não vem me visitar viva, também não te quero, não vem me visitar no meu velório. E ele não deu pra ir no velório nem pro enterro, né? Essa situação toda. Aí nós fomos levados depois pro hospital de Lafayette, que é o referência ali de Congonhas. Meu pai foi, eu também fui, o pessoal foi, fez raio-x, tranquilo. Voltamos pra casa, meu pai fraturou uma costela. E aí a gente pegou, voltamos para BH, arrumamos uma ambulância, tudo, para poder transferir ele de Lafayette para Belo Horizonte. A gente conheceu uma família toda que trabalha no hospital, a gente conhece todo mundo. Foi fácil para transferir ele para o hospital. Aí ele veio, quando ele chegou em BH, ele já estava com 2 costelas fraturadas. Como a gente é da área da saúde, né? Eu, Ed, minha esposa, a maior parte dos familiares, a nossa preocupação era a seguinte, com trombolismo, com trombose, tromboembolia. O que é uma tromboembolia? Acho que é tromboembolia que fala. Uma trombose, né? É quando você tem fratura de osso, quebra osso, o osso ele se quebra, então aqueles fiapinhos do osso ali, dentro do osso tem gordura, paz dentro, substância dentro, aqueles fiapinhos minúsculos de osso assim, ele cai na corrente sanguínea. E como ele cai na corrente sanguínea, aquele osso, como está na corrente sanguínea, ele percorre todo o nosso corpo. E onde ele para, onde ele não consegue passar, ele entope. E é mais comum de acontecer no cérebro e muito comum de acontecer no pulmão. Aí eu falei com a minha irmã assim, quando ele foi para casa, eu falei, ó, os primeiros 7 dias são cruciais, né? Eu sentia muita dor, mas não tem como engessar, porque é costela, é só analgésico mesmo. Então pegou, aí eu falei com a minha irmã, tava olhando ele e tal, minha mãe, falei, ó, cuidado com o estado de consciência, porque se ele começa a ficar sem consciência, não falando coisa com coisa, palavras desconexas, falando coisas sem sentido, corre com ele para o hospital, tem que levar para a UPA, para algum hospital. É um sinal, né, de confusão mental do tombo. E eu passei no domingo na casa dele, no domingo após o acidente, primeiro domingo após o acidente, eu passei na casa dele, a gente conversou e tal um pouquinho, eu fui embora. Aí à noite me ligaram que ele havia piorado, quando eu fui levar ele para o hospital, no caminho ele faleceu. Aconteceu a tromboembolia, que a gente tanto temia, aconteceu. E ele faleceu. Ai, mas foi aquele desespero, aquela falta de ânimo, né, aquela angústia, aquela ausência, aquela partida abrupta, a morte sem aviso. Então, quando ela chegou, se instalou ali com a morte dele, foi uma hora de desespero, de angústia, ninguém esperava. Poderia acontecer, né, essa tromboembolia? Poderia, mas também poderia não acontecer. E quando ela aconteceu, que ele faleceu, foi muito rápido também, antes de chegar no hospital ele já havia falecido, chegou em óbito. Aí, aquele desespero. E algumas pessoas que são parentes, não tão próximos, outras pessoas de fora, começaram a comentar por que ele tem aquela cadeira de roda não dirige. Ele não deveria ter ido dirigindo para o velório. Ele não deveria estar dirigindo. Então começaram a me culpar, algumas pessoas a me culpar pela morte do meu pai, porque eu estava dirigindo e não tinha habilidade, não tinha mobilidade para estar conduzindo aquele veículo. Mas muita gente se esquece que a adaptação quebrou. É um fato que não tinha como a gente prever. Acidente. Então as pessoas queriam colocar traumas, peso sobre a minha cabeça, sobre os meus ombros. Só que eu nunca aceitei. Nunca. Foi uma situação fatídica que aconteceu. Mas eu me lembro que uns 15 dias antes dessa tia Dindinha falecer, eu estava conversando com o meu pai. Estava na casa dele, e lá tinha uma foto onde havia ele, o irmão dele que faleceu, mais um primo dele que também já havia falecido. Estavam os 3 na foto. Aí ele virou para mim e falou assim, nessa foto aqui só eu que estou vivo. Eu falei, graças a Deus, né, pai? Aí ele virou e falou assim, não por muito tempo. Não por muito tempo. Eu assustei, aí eu olhei para ele e virou e falou assim, mas eu já estou preparado para o que vai acontecer. Eu já estou preparado. Vocês estão? Confesso que naquela hora eu não captei, né? Não entendi a profundidade do que ele estava falando naquela hora.
E aí dias depois acontece essa fatalidade, né? Acontece essa tragédia. Mas em momento algum eu me permiti sentir culpado por essa situação. Levar essa carga, esse trauma de que ele havia morrido porque eu, deficiente físico, estava na condução de um veículo. Não, de forma alguma. É um trauma. O que eu quero dizer para vocês desse relato que aconteceu? Duas coisas. Cuidado com o que você fala. Eu sei que a morte ela é dolorida, ela te deixa sem chão, ela te deixa sem rumo, ela te deixa sem luz, sem esperança, ela te cega, ela te amordaça, ela te escraviza e ela te segura. Mas então cuidado com o que você diz. Eu já vi muitos velórios que as pessoas falavam assim: eu me enterro junto com você, não diga isso. Eu me enterrei junto com meu filho que eu enterrei, não diga isso. Eu me enterrei junto com fulano, não diga isso nunca. E se você já disse, renuncie essas palavras. Ele se foi, você está viva. Você está vivo. Se permita viver. Profetize, eu estou vivo, eu sou vivo, eu estou vivo, eu posso estar vivo. Eu tenho o direito de estar vivo. Eu tenho esse direito. Não chegou a minha hora ainda. Se permita. E outra coisa, não leve traumas que não são seus. Não leve peso que não é seu. Não guerreie uma guerra que não é sua. Você por si só já tem as suas guerras, os seus problemas, as suas lutas. Não tome outras. Não coloque sobre os seus ombros um jugo que não é seu. Não ponha sobre os seus ombros um jugo que não é seu, que não te pertence. Você não vai dar conta porque não é seu. Deus só nos dá fardo que a gente consiga levar. Deus dá o frio, o cobertor conforme o frio. Diziam os antigos, né? Então se você pega uma carga que não é sua, é pesado, você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Calma. Calma. Respire. A solução. A resposta. Você pode sair desse fundo. Se apegue a Deus. Se apegue às promessas de Deus. Vai lá no Salmo 91. Começa a ler o Salmo 91. Começa a ler o Salmo 23. Começa a falar o Salmo 23. Começa a falar o Salmo 21. Em vez de você verbalizar a maldição, verbalize bênção. Verbalize o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia mansamente as águas tranquilas. Águas tranquilas. Profetize vida sobre a sua vida. Profetize vida sobre o seu luto. Profetize paz sobre a sua depressão. Você não é um pastor, não é um padre, não é um outro líder religioso, é você. Tire isso para você mesmo, eu tenho paz. A Bíblia fala que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarda os nossos corações. Que essa paz possa guardar o seu coração. Chame essa paz. Busque essa paz para a sua vida. Necessite essa paz. Vá ao encontro dessa paz sobre a sua vida que você precisa. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo a te dizer que a morte não é o fim, ela é o começo. O começo de ser, de quem foi ser eterno. E o começo nessa terra de um recomeço. Que recomeço é esse, Kleber? Aprender a viver com a falta do outro. Se reinventar. Viver com a ausência do outro. Caminhar com a ausência daquele que se foi. É um desafio. Mas nós precisamos aprender a fazer isso. Não é fácil? Não, não é fácil. Nós precisamos, e quanto mais cedo você começar a fazer isso na sua vida, menos dolorido, menos doloroso vai ser para você, para aqueles que estão à sua volta. Aprenda, reaprenda a viver sem o outro. Não seja injusto com aqueles que se foram, trancando a sua vida, morrendo junto com eles. A morte foi de um, não de dois. A morte foi daquele que foi enterrado, não daquele que está sobre a terra ainda. Sai desse luto. Sai desse luto.
Sai, vem pra fora. A vida, a vida, a vida ainda é a vida ainda. Existe vida sem aquele que se foi. Existe vida sem o seu ente querido que se foi. Ainda há vida, ainda há outros que precisam de você, da sua paz, da sua alegria, da sua força. Ah, mas eu estou sem força. Busque. Junte. Reúna suas forças e lute. O meu pedido a Deus é para que você saia desse luto. Saia desse luto. Vem para fora. Não leve traumas que não é seu. Sai para fora. Deus possa te abençoar. A minha oração é que você tenha paz. Deus te abençoe. Até o outro próximo vídeo. Até a próxima conversa. Deus assim nos permitindo.